Você já reparou que às vezes a gente fica tão ocupado fazendo as coisas de Deus, que às vezes a gente se esquece do que Deus já fez por nós? Hoje eu quero mostrar para você duas palavrinhas. São duas palavrinhas que são muito curtinhas, mas elas se repetem dezenas de vezes no Novo Testamento. E essas duas palavrinhas, elas podem reconfigurar completamente a sua vida espiritual. Então, se você está assim se sentindo como eu já me senti, insuficiente, nunca bom o bastante, eu quero que você respire fundo nesse momento, porque esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Para você que está chegando agora no nosso canal, esse canal ele nasceu com uma missão que é muito simples, mas ela é uma missão urgente: ensinar a Bíblia com profundidade, com clareza e com relevância. E eu tenho a honra de dar continuidade ao legado do meu pai, o pastor Elias. Um abraço, pai, que foi ele que começou aqui, ele foi o pioneiro nesse canal, fazendo vídeos de estudo. O tema de hoje ele pode parecer técnico no começo, mas eu quero te dizer que ele é vida prática. Então não é uma teologia complicada, na verdade, é liberdade espiritual, é paz de Deus, é transformação real para a sua vida no dia de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar 5 mudanças gigantescas que essas duas palavrinhas ela provoca no seu dia a dia. Então vamos começar do começo, e o começo ele é desconfortável. A realidade é que você e eu, a gente tem um problema gigantesco. E esse problema ele tem um nome. O nome dele é pecado. E eu passei um trimestre inteiro estudando os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei, que é o Pentateuco. E eu posso te dizer com toda certeza que essa foi uma experiência transformadora. E se você quiser fazer esse curso, ele está aparecendo aqui em cima também. São 13 aulas, que eu tenho certeza que ela vai mudar muito o seu entendimento, porque elas são muito ricas. Sabe por quê? Porque quando você mergulha no sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando você vê todo aquele sangue sendo derramado dia após dia, animal após animal, você começa a entender uma coisa que é muito importante. Deus ele leva muito a sério o problema do pecado. Então, cada gota de sangue que era derramada ali estava lembrando que existe um abismo gigantesco entre Deus, que é um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus todo-poderoso, e um povo que é consistentemente pecador, está pecando o tempo todo. Agora pensa comigo, como é que esse abismo pode ser cruzado? Como é que um Deus santo ia ter uma comunhão com gente igual eu e você? E a resposta para isso eram os sacrifícios. Alguém precisava pagar por esses pecados. Alguém precisava satisfazer a vontade e a justiça de Deus. Porque assim a misericórdia dele podia ser derramada sobre as nossas vidas, poderia fluir para aqueles pecadores, pecadores como eu e você. Só que aqui está o grande problema dos sacrifícios que aconteciam lá no Antigo Testamento. Eles eram temporários, então ano após ano, eles não resolviam de uma vez por todas o problema do pecado. Era como se você tentasse pagar uma dívida absurda, milionária, mas você só ficava pagando juros. Então você estava sempre em dívida, você simplesmente pagava os juros. E a verdade é que a história inteira da humanidade, ela estava clamando por algo definitivo. Mesmo sem saber, inconscientemente, a natureza, tudo estava clamando por uma solução, por um cordeiro final. E é justamente aí que Jesus entra em cena. Todo aquele sistema do Antigo Testamento, todo aquele sangue, todas aquelas repetições que acontecia, tudo aquilo apontava para um cordeiro final. Quem é o cordeiro final? Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, do versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem que é esse cordeiro? Jesus é o nosso cordeiro. Jesus, ele é o nosso substituto. A obediência dele substituiu a nossa desobediência. O sacrifício dele substituiu a nossa condenação. E sabe o que isso significa? Isso significa que todos que colocarem a sua fé nele são completamente e totalmente perdoados dos seus pecados. Deus nos declara justo através de Jesus Cristo. Não pelo que eu fiz ou pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E isso é justificação. Nenhum de nós podemos ganhar isso sozinho. A justificação ela vem só através da vida justa e da morte aceitável de Jesus Cristo. Ele é o único caminho pela qual a graça justificadora pode chegar até os pecadores como eu e você. Eu me lembro de um momento quando nós estávamos iniciando o nosso ministério aqui no Canadá. E naquele momento eu estava me sentindo completamente inadequado, completamente inseguro. Você não consegue imaginar como eu me sentia. Eu não me sentia preparado, eu não me sentia responsável o suficiente, eu não me sentia a pessoa certa para o trabalho que precisava ser feito. E eu estava ali carregando esse peso que não era para eu carregar. E foi justamente aí que Deus me lembrou. A minha aceitação, ela não depende do meu desempenho, da minha performance, porque a minha aceitação
ela está fundamentada em Cristo, no que Ele fez, e isso muda tudo completamente. Só que tem mais uma coisa, justificação não é só o nosso status legal diante de Deus, tipo, você está ok, você está livre, você pode ir para o céu, faz o que você quiser. Não, não é isso. Justificação, ela também é sobre a nossa nova identidade, completamente nova em Deus. E essa identidade, ela pode ser resumida em duas palavrinhas, as duas palavrinhas mais importantes de toda a Bíblia. Quais são essas palavras, Renato? Por favor, me diz quais são essas palavras. E eu vou te dizer agora. Essas palavras são em Cristo. Você pode repetir comigo? Em Cristo. Paulo, ele não está tentando ser poético aqui nesse texto. Ele está sendo preciso. Ele está ensinando uma verdade profunda que a gente chama de união em Cristo. Presta atenção, ele usa essa expressão dezenas de vezes no Novo Testamento. Paulo, ele vai explicar isso em Efésios capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Gente, você consegue entender o que está escrito aqui? Você consegue entender o que Paulo está dizendo para mim e para você aqui? Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você respirar pela primeira vez, Deus colocou você em Cristo antes de você existir. Então não foi você que foi esperto e encontrou Jesus. Foi Deus que te colocou nele. Foi Deus que te colocou em Cristo com uma decisão soberana da graça redentora dele, não sua. E se isso é verdade, o que isso muda na nossa prática, na nossa vida diária? Sabe o que isso significa? Significa que todas as graças que estão descritas lá no Evangelho, elas fluem para mim e para você, porque nós estamos em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Nós estamos sendo santificados em Cristo. Nós somos adotados e amados por Deus, porque nós estamos em Cristo. Então, perdão, esperança, provisão, tudo isso nos alcança, porque nós estamos em Cristo. Então, resumindo isso, todas as bênçãos do Evangelho, arrependimento, fé, adoção, santificação, glorificação, elas fluem dessa união perfeita de estarmos em Cristo. Então, justificação significa que a gente não é mais inimigo de Deus, agora nós somos filhos dele. E estar em Cristo significa que Deus é por nós. E se Deus ele é por nós, quem pode ser contra nós? Então você está captando o peso disso que eu estou te falando hoje. Então, quando você entende o que significa viver em Cristo, essas duas palavrinhas, elas mudam tudo na sua vida. E eu quero te mostrar 5 efeitos práticos dessa mudança na sua vida, no seu dia a dia. Primeiro, a humildade. Porque a justificação, ela te lembra que você não se salva sozinho. Então, se você não se salva sozinho, não tem mais espaço para o orgulho. Quem faz tudo por nós, quem conquistou a nossa salvação, foi a graça de Cristo. Segundo, a gratidão. Eu não sei se você sabe, mas o pecado faz com que a gente reclame o tempo todo, instintivamente. Mas quando você pensa na misericórdia de Cristo, o seu coração transborda. Então, pensar em justificação gera um louvor genuíno a Deus. Terceiro lugar, liberdade. A graça, ela te liberta da culpa e da vergonha que o pecado traz. Você não precisa mais andar curvado tentando provar que você é suficiente. Você agora é filho do Rei dos Reis. E a porta dele, a porta do palácio desse Pai, está sempre aberta para você. Quarto lugar, valores. O Evangelho, ele consegue realocar tudo no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque nada vale mais do que Cristo e o que ele fez por você. E em quinto lugar, defesa. Nós estamos vivendo em uma guerra contínua. A guerra espiritual, ela não acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ela continua diariamente até o dia de hoje. Mas o que nós temos? Nós temos agora uma base de salvação. Então, quando o inimigo ele te acusa, você se lembra que a aceitação de Deus, ela nunca dependeu da sua própria justiça, mas ela depende da justiça perfeita de Jesus imputada em você. E essa realidade faz com que o seu acusador recue, que ele fuja da sua presença. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Nenhuma condenação, nada. Só que é para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. Então, que essa verdade ela penetre no seu coração no dia de hoje. Então, se essas duas palavrinhas hoje mexeram com você, eu quero te desafiar a escolher uma área da sua vida para que você possa viver consistentemente e conscientemente durante essa semana em Cristo. Pode ser nos seus relacionamentos, pode ser na sua finança, pode ser na sua pureza, pode ser como você administra o seu tempo. E se você quer se aprofundar ainda mais sobre a obra de Cristo e o que significa viver em Cristo,
eu quero que você assista essa playlist que está aqui. É o nosso curso sobre a Carta aos Romanos. Lá você vai aprender muito mais sobre o que realmente significa viver em Cristo. Então clica aqui para a gente continuar esse aprendizado. E se essa palavra falou com você hoje, então compartilha com alguém. Manda isso para alguém que também precisa ouvir isso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, por favor, agora. Aperta aqui o sininho das notificações, porque assim a gente alcança muito mais pessoas com a palavra de Deus. E eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo.